A história começa com um trabalhador japonês comum, Takeru, voltando para a casa do trabalho. Ele se senta para assistir TV, sentindo-se entediado com sua rotina monótona. Takeru liga a TV, pensando que seria bom ter uma mudança de ritmo. Enquanto observa a figura na TV, seus óculos começam a brilhar intensamente, e ele é teleportado para um mundo estranho. Um homem peculiar cumprimenta Takeru com um chá. Deixando-o confuso, o homem explica que é o gerente do sistema solar daquele mundo. Takeru observa enquanto o homem cria um mini planeta chamado Matias em seu dedo. O gerente diz a Takeru que o planeta Matias é um lugar inóspito, onde nenhuma civilização pode prosperar. Ele derrama uma gota d'água no mini planeta, dizendo que este é o efeito que Takeru terá depois de ir para Matias. Takeru fica chocado com essa responsabilidade repentina. Então o gerente revela que ele perderá sua alma, já que já está morto. Chocado, Takeru sente que não tem escolha, e o homem explica que ele receberá poderes especiais para ajudá-lo no novo mundo. Ele dá a Takeru mana infinita e pergunta se ele quer mais poderes, então ele pede um harém agudo. O gerente acena antes de dar a Takeru uma habilidade de busca expandida para encontrar e vender itens raros. Após anotar mais poderes para ele, o gerente diz a Takeru que ele terá uma bolsa sem fundo para guardar todo o seu saque e a capacidade de falar a língua Maidan. De repente, o corpo de Takeru começa a desaparecer, e o gerente pensa que talvez o tenha deixado muito fora. Olhando para o parceiro de Takeru, o gerente se sente preocupado, mas diz a ele que ficará bem. Takeru sente que vai ser duramente enganado, mas sua visão escurece enquanto ele entra no novo mundo. Logo ele acorda encostado em uma árvore numa floresta exuberante. Quando ele olha para cima, Takeru vê um enorme planeta anelado no céu. Ele se levanta para procurar mais pessoas. Depois de caminhar um pouco, Takeru encontra uma vila, mas se sente preocupado porque não tem dinheiro. Lembrando-se da habilidade de busca do gerente, ele tenta procurar por itens. Nada acontece, então Takeru parece um idiota com sua varinha para fora, pensando que estragou o lançamento do feitiço. Ele tenta escrever o feitiço no chão. O feitiço de busca finalmente ativa e revela as localizações de vários itens ao seu redor. Takeru escaneia um dos itens, descobrindo que é uma erva noturna de grau B. Animado com sua classificação, ele pega a erva antes de se levantar para pegar os outros itens. No entanto, Takeru fica desapontado, pois todos são de rank E. Então, ele encontra uma pedra bonita, mas uma varredura revela que é na verdade cocô de monstro. Takeru fica chocado que o cocô é realmente rank C e guarda seus itens na bolsa. Ele sai para vender os itens na vila e encontra um guarda bocejando na entrada. O guarda se sente surpreso com sua altura e pergunta se ele é um cavaleiro. No entanto, Takeru explica que é apenas um coletor, e o guarda se apresenta como o Capitão Marlow, da defesa da vila. Marlow caminha para abrir a porta, explicando que sua vila tem uma loja de conveniência para comprar as ervas de Takeru. Enquanto Takeru entra, ele se sente envergonhado pelos olhares curiosos ao seu redor. Ele entra na loja de conveniência e o lojista pergunta se ele precisa de algo. Takeru pergunta se pode vender o cocô de monstro e o lojista fica animado com a qualidade do item. Ele diz a Takeru que será vendido por uma moeda de ouro, então ele pergunta se será dinheiro suficiente para ficar em uma estalagem. O lojista explica que uma moeda de ouro pode pagar por 2 noites em uma estalagem, que custa 500 reis por noite. Takeru fica chocado que o cocô vale tanto e aceita feliz o preço do lojista. O lojista esfrega o cocô brilhante no rosto e pergunta se Takeru tem mais materiais. Takeru lhe dá todas as ervas, impressionando o lojista com suas habilidades. O lojista pergunta por que ele está vendendo itens raros em sua pequena loja. Então Takeru diz que é um mercador viajante, pensando que tem as habilidades. O lojista pede a Takeru um trabalho sério. Ele solicita minério de mitril raro de uma montanha oriental e Takeru pede um mapa local. O lojista acena antes de pagar a Takeru 360 mil raves por todos os seus itens. Os olhos de Takeru saltam com todo o dinheiro, mas o lojista avisa que ele encontrará monstros na montanha. Com seu dinheiro, Takeru reserva uma estalagem para descansar. Uma funcionária da estalagem entra no quarto com uma banheira de água quente. Ela diz a Takeru que ele pode limpar seu corpo com a água e ele pergunta onde pode tomar um banho completo. Ela revela que apenas a nobreza pode pagar por banhos completos em seu mundo, mas Takeru também pode pedir um a um mago da água. Animado para usar sua própria magia, Takeru pega a tigela e dá à garota um bom dinheiro para aproveitar. Depois de dispensá-la, Takeru tenta entoar palavras para um banho de água. A palavra limpar cria um jorro de água que limpa profundamente o corpo de Takeru. Fora de seu quarto, a garota se sente surpresa pelos ruídos eufóricos de Takeru. Ele se sente feliz por seu corpo estar limpo, mas frustrado por não poder mergulhar em um banho completo e aconchegante. No dia seguinte, Takeru coleta mais algumas ervas antes de encontrar um símbolo.
Ao verificar, ele encontra um esqueleto podre usando algum equipamento de combate. Takeru recua em choque, percebendo que é o corpo de um aventureiro caído. Ele pega um amuleto contendo uma carta da irmã do aventureiro. Takeru descobre que o aventureiro estava procurando dinheiro para curar a doença de seu pai, mas sua irmã queria que ele voltasse para casa. Sentindo-se triste pela alma caída, ele faz uma sepultura para ele e oferece algumas orações. Depois ele cria uma barreira mágica ao seu redor e usa um pouco de combustível para acender uma fogueira. Takeru coloca uma panela no fogo e a enche com água e vegetais para fazer um ensopado. Ele então adiciona a carne ao ensopado e observa o calor cozinhar os ingredientes. Assim que o ensopado está pronto, Takeru dá uma mordida, achando-o delicioso. Ele elogia o mundo Sky por lhe dar tantos temperos saborosos. Depois de comer, Takeru segue para a Floresta Branca dos Dragões Antigos. Sabendo que há monstros perigosos por perto, ele cria um pouco de luz com um feitiço. A luz revela algumas ervas ao seu redor, e Takeru se sente desapontado por não haver minério. Sentindo-se grato por não ter encontrado monstros, ele começa a colher as ervas. Takeru pensa que seu terrível odor corporal pode estar repelindo os monstros e começa a correr alegremente pela floresta. Ele logo encontra luz no fim do túnel e a segue para sair. No entanto, Takeru corre direto para um abismo e começa a cair no poço. Ele canta apressadamente o dicionário inteiro e finalmente encontra o feitiço para voar. O brilho do feitiço envolve seu corpo e graciosamente ajuda Takeru a se acomodar no chão. Ele se senta aliviado, mas nota símbolos de minérios ao seu redor. Takeru pega seu martelo e começa a minerar todo o minério. Ele quebra um pedaço e descobre que é minério de prata, mas não consegue encontrar nenhum mitril. Ele usa um feitiço de busca novamente e encontra algum minério escondido, mas sente o chão tremer ao seu redor. Ele decide pegar o minério e sair rapidamente, usando um feitiço de bola de fogo para descobrir a rocha escondida. Assim que o feitiço estilhaça a rocha, Takeru encontra alguns pequenos pedaços de mitril bem no fundo. Ele se sente desapontado com a pequena quantidade e ignora o chão tremendo para procurar mais minério. Ele explora o resto da caverna e encontra um lago subaquático intocado em sua profundidade. Ele corre para escanear a água e descobre que é água elemental mágica Rank SS. Takeru se sente animado com a descoberta valiosa, mas descobre que é na verdade a água de um ninho de dragão antigo. Uma voz profunda ecoa perguntando pela identidade do intruso, mas Takeru a ignora e se pergunta como coletar a água. Ele tenta beber a água, mas de repente a água irrompe quando o dragão sai. Ele ordena furiosamente a Takeru que pare de ignorá-lo, e ele observa a criatura em silêncio. O dragão percebe o quão calmo ele está em sua presença, e Takeru se desculpa por invadir sua toca. Enquanto o dragão examina o corpo de Takeru, ele se sente estranho em se submeter a ele. O dragão sente respeito pela coragem de Takeru e pergunta por sua identidade. Takeru se apresenta como um humano, surpreendendo o dragão com as vastas quantidades de mana em seu corpo. O dragão revela que a mana de Takeru o forçou a acordar, mas ele se sente confuso. O dragão diz a Takeru que sua mana é tão poderosa quanto a dele, e Takeru finalmente percebe que está falando com uma besta antiga. O dragão acena e se apresenta como Volvius. Takeru pergunta se pode chamá-lo de Valvius, e Volvius concorda. Takeru pede um favor, dizendo que ele poderia despertar seus filhos com seu poder incrível. Takeru se sente surpreso, então Val explica que o elemento mágico estagnou ao redor de sua toca. Ele oferece pagar a Takeru por seus serviços e invoca um grande aglomerado de minério de mitril puro como recompensa. Takeru pergunta a Val onde estão os ovos, e o dragão invoca um grande ovo preto da água. Ele o envia para Takeru, que segura o ovo perto da orelha, e ouve o fraco batimento cardíaco do bebê dragão lá dentro. Takeru se pergunta como despertar o bebê lá dentro, e Val lhe diz para derramar sua mana dentro do ovo. Val explica que é como criar o feitiço de luz, então Takeru decide aquecer o ovo. Depois de aquecer, o ovo libera uma aura poderosa e começa a sugar toda a mana de Takeru para dentro dele. Vol começa a rir como um vilão, e Takeru percebe que foi enganado pela velha besta sombria. Perdendo suas forças, a visão de Takeru se apaga e ele se sente afundando na água. Takeru ouve uma voz estranha no sonho, repreendendo-o por ser tão descuidado. Um homem aparece na frente de Takeru e aponta que ele deveria ter fugido do dragão. O homem diz a Takeru que ele tem brincado com o planeta Matias por milênios, mas Takeru já abalou o mundo inteiro em seu segundo dia lá. O homem pensa que a imprudência de Takeru enfraquecerá a proteção do gerente espacial antes de lembrar que ele queria um parceiro fofo. Enquanto os olhos de Takeru começam a se fechar novamente, o homem lhe diz que ele merece alguns problemas. Antes que Takeru possa pedir uma explicação, a visão se desvanece e ele acorda no mundo real.
Takeru ouve uma voz fofa guinchando na caverna escura, e Vol pergunta se ele está bem. Takeru pensa que Vol está pregando uma peça nele com uma voz falsa e usa um feitiço de luz para expô-lo. No entanto, ele encontra um filhote de dragão guinchando para ele que pula direto em seu rosto. Depois que Takeru coloca o bebê dragão no chão, Vol pede para ele nomeá-lo. Takeru se sente surpreso que Vol o esteja deixando nomear seu filho. O dragão explica que seu filho já tem um nome de dragão, mas Takeru deveria dar a ele seu nome comum. Takeru se levanta e começa a quebrar a cabeça e decide chamá-lo de Bi, pela cor preta. Amando seu novo nome, Bi começa a lamber o rosto de Takeru para mostrar sua apreciação. Vol chama seu filho pelo nome completo, Black Noob Valdius, e elogia Takeru pelo apelido adequado. Então ele permite que V viaje pelo mundo com Takeru. Takeru sente o bebê se juntar à sua equipe e lembra a Vol que ele deveria passar um tempo com seu bebê recém-nascido. Ele pensa que Val não deveria confiar em um estranho com seu bebê, mas Val confia em Takeru, já que ele é mais forte que ele. Ele então lança um feixe na bolsa de Takeru antes de afundar de volta na água. Enquanto Bi continua babando no rosto de Takeru, Vaal se despede antes de desaparecer nas profundezas. Takeru se sente surpreso pela experiência surreal e pergunta seriamente a Bi se ele está pronto para uma jornada de coleta. Bi concorda feliz, então ele lava seu corpo fedorento para proteger seu nariz durante suas próximas aventuras. Depois de algum tempo, Takeru sai da caverna com Bi. Observando Bi zumbir alegremente pela floresta, Takeru pensa que viajar à noite não é uma boa ideia. Sentindo fome, ele decide acampar no local para passar a noite. Preparando-se para comer, ele tira um pouco de água elemental mágica. Olhando para a sua água em sua bolsa, Takeru lembra que Vol o conectou ao lago mágico para que ele pudesse fornecer comida para Bi. Bi bebe feliz um pouco de água e pede mais. Então Takeru lhe dá outra xícara. No entanto, ela oferece esta xícara a Takeru. Então ele a pega e experimenta um pouco de água mágica ele mesmo. Depois de beber a água refrescante, Takeru coloca algumas pedras mágicas e lança uma barreira ao redor delas. Usando as pedras preciosas tão facilmente, ele se lembra de quão valiosas elas são neste mundo. No entanto, como ele pode simplesmente criar pedras mágicas com sua própria mana, Takeru se sente à vontade para abusar delas para pequenas conveniências. Com outra pedra mágica pronta, Takeru a aquece para começar a cozinhar. Até Bi fica surpreso ao ver Takeru transformar as pedras caras em um fogão de cozinha. Sabendo que é o mesmo prato de antes, Takeru faz bife e ensopado, mas se sente animado para comê-lo, pois tem um sabor tão bom. Ele percebe Bi babando na carne, mas se sente preocupado se a comida estranha a prejudicaria. Takeru oferece uma pequena porção para Bi experimentar e ela queima a boca com a comida quente. Para ajudá-la a comer, Takeru sopra na comida e a esfria. Finalmente, Bi desfruta de um bom ensopado e enche sua barriga com a comida. Observando o bebê dragão deitado, Takeru se pergunta por que ele não está triste por deixar seu pai. Em resposta, Bi apenas abraça Takeru, então ele percebe que se sente feliz vivendo com ele. Takeru fica satisfeito com sua resposta e verifica as estatísticas de Bi. Mesmo na tenra idade de Bi, ele a encontra em um poderoso rank B com um monte de habilidades elementais poderosas. Takeru leva Bi a sério, mas pensa que ainda é uma criança que precisa ser criada adequadamente. Olhando para o bebê preguiçoso, ele o adverte seriamente para não tentar nada perigoso. Mesmo que seja tão forte, Takeru lembra a Bi que ele será repreendido por Val se algo der errado, mas ele começa a dormir antes mesmo que ele possa terminar. Observando-o dormir, Takeru se pergunta se o gerente espacial lhe deu um parceiro réptil de propósito. No dia seguinte, Takeru sobe uma montanha para alcançar a floresta novamente. Sentindo-se surpreso que a floresta pareça tão pacífica durante o dia, Takeru pensa que não deveria se preocupar tanto com as regras do mundo do céu de gelo. Enquanto Bi começa a brincar, Takeru usa sua habilidade de busca para encontrar mais ervas para vender. Ao encontrar algumas ervas novas, Bi volta aterrorizado. Takeru procura por monstros e detecta vários deles na área. Pensando em sua experiência anterior, quando os monstros eram assustados por seu cheiro, Takeru pensa que sua visita à caverna lavou o cheiro dele. Querendo conseguir algum saque de monstro, ele se prepara para lutar contra os monstros. De repente, um feroz falcão de rocha ruge atrás de Takeru, mas ele o acha adorável em comparação com a bola aterrorizante. Percebendo a carne da ave, Takeru decide transformá-la em KFC. Enquanto a ave avança contra Takeru, ele cria um escudo e prepara algumas agulhas de gelo para atacar. Com um único ataque, Takeru transforma a ave em uma carcaça de frango. Então ele se vira para olhar alguns lobos-serpente ao seu redor. Enquanto um lobo avança em direção a Takeru, ele usa uma habilidade de aprimoramento de velocidade e pula para evitar seu ataque. Então, ele endurece seu corpo com outra habilidade e chuta o crânio do lobo.
Depois de acabar com ele, Takeru elimina mais 2 lobos, mas um sorrateiro se esgueira por trás dele. No entanto, ele o afasta facilmente antes de acabar com o resto dos lobos. Takeru começa a coletar toda a carne e materiais dos monstros, mas percebe ainda mais monstros por perto. Não querendo passar o dia inteiro lutando, Takeru se pergunta como escapar. Então Bi o agarra e tenta arduamente bater suas asas. Takeru não pensa que Bi seja forte o suficiente para levantá-lo, mas ele realmente o levanta para sua surpresa. Para ajudar Bi a voar facilmente, Takeru reduz seu peso com um feitiço, e ele dispara pelo céu com ele. Enquanto uma senhora abre os olhos, Bi leva Takeru ao espaço, que lhe diz que está indo muito alto. Surpreso, o bebê dragão solta Takeru no chão. Ele acorda com Bi lambendo seu rosto e percebe que ele realmente o tirou da floresta. Takeru fica chocado com a velocidade rápida de Bi e agradece por sua ajuda. No entanto, ele lembra ao dragão para se conter da próxima vez, já que ele não consegue lidar com todo o seu poder. Satisfeito com seu elogio, Bi tenta abraçar Takeru, mas o acerta com a cabeça no estômago em vez disso. Depois eles começam a voltar para a Vila Tormi. Enquanto caminham de volta, Bi nota um galho estranho na mão de Takeru, então ele explica que é chamado de galho de Yggdrasil. Takeru revela que tinha este item lendário de rank SS desde seu primeiro dia neste mundo, mas seus poderes estão atualmente inativos. Bi acena antes de soprar um pouco de fumaça no galho. Takeru fica chocado ao ver que o sopro mágico de Bi realmente despertou o item adormecido. Ele se pergunta como usar o novo cajado, pensando que o faria parecer um mágico em vez de um coletor. De repente, eles ouvem um rosnado na floresta e Takeru diz a Bi para ficar em alerta. Enquanto Takeru se pergunta se é outro monstro, Bi de repente voa em direção ao barulho. Takeru o persegue, esperando que o bebê fique seguro. Ele encontra Bi circulando uma árvore e vê uma jovem elfa desmaiada debaixo dela. Takeru se pergunta se ela foi atacada pelo monstro rosnador, mas o estômago faminto da elfa responde à sua pergunta, dizendo que ela não come há dias. A elfa pede um pouco de água. Ele pega em sua bolsa e lhe dá um pouco de água fresca que ela engole rapidamente. A elfa agradece a Takeru por sua ajuda, mas ainda sente fome de comida. Lembrando que ele ainda tinha um pouco de almoço, o Takeru lhe dá um sanduíche e a elfa o devora avidamente. Enquanto a garota elogia a refeição celestial, Takeru fica chocado ao ver uma elfa agir de forma tão grosseira. Ele lembra a garota que mesmo pão velho teria um sabor delicioso para uma pessoa faminta, e ela diz que recuperou sua vontade de viver. Perguntando-se como ela ficou sem comida tão rapidamente, Takeru a lembra que a vila não fica longe da floresta. Depois que ela explica que saiu com pressa, Takeru a repreende por ser tão descuidada. Sentindo-se envergonhada, a garota tenta explicar, mas Takeru percebe seu mau cheiro. Ele se sente desapontado que ela cheira a cocô em vez de flores, e a garota elfa fica ofendida com seu comentário rude. Depois de agradecê-lo por sua ajuda, ela se levanta para sair e corre pela floresta. Assim que a garota elfa sai, Takeru coleta mais alguns materiais a caminho de casa. Fora da floresta, Bi nota algo e Takeru avista uma carruagem na estrada. À medida que a carruagem se aproxima, Takeru percebe que um cavalo unicórnio especial de rank a está puxando. O cocheiro chamado Poron pergunta o que ele está fazendo sozinho na floresta, então Takeru o informa que está indo para a Vila Tormi. Poron fica surpreso que ele esteja caminhando todo o caminho até lá. Enquanto sua esposa e filhos observam com curiosidade, notando o cajado em suas mãos, ele pergunta a Takeru se ele é um mágico. Ele rapidamente explica que é apenas um coletor, e Poron se sente impressionado com seu trabalho raro. Explicando que também está indo para Tormi, Poron oferece uma carona a Takeru. Ele recusa, dizendo que é muito grande para caber na carruagem. As crianças riem da aparência estranha de Takeru. No entanto, Poron insiste que Takeru vá com ele, então ele sobe na parte de trás da carruagem. Enquanto Takeru se senta na carruagem, ele se pergunta por que todas as crianças neste mundo gostam tanto dele. Poron o provoca por seu tamanho, e Takeru se desculpa novamente por ocupar tanto espaço. Poron diz que não se importa em ajudar um colega residente de Tormi em necessidade, e sua família concorda, enquanto Takeru se sente surpreso por crianças tão jovens irem em uma viagem perigosa. A filha de Poron, chamada Yunin, oferece-lhe um presente. Aceitando o presente de Kine, ele pergunta por que a família está confiando nele tão facilmente. O filho de Pauline, chamado Kine, diz a ele que se Takeru fosse um cara mau, o item mágico deles os teria alertado. Takeru nota o pequeno sino com uma pedra mágica, e pensa que ele também pode criar um item como esse. Então ele se lembra de se apresentar, e a esposa de Poron, Elisa, se apresenta também. De repente, Bi começa a se debater nas bolsas de Takeru, e as crianças percebem. Elas perguntam sobre o som estranho, mas Takeru tenta escondê-lo, já que é um monstro raro. Elisa lhe diz que não é muito raro para aventureiros terem animais de estimação monstros, então ele permite que eles o vejam. Assim que Bi aparece, as crianças começam a bajulá-lo.
Enquanto Poron e sua esposa ficam surpresos que Takeru conseguiu um dragão tão raro. Para esconder a verdadeira identidade de Bee como um dragão ancestral, Takeru lhes diz que é apenas um dragão negro comum. Eles se perguntam se ele é um cavaleiro dragão, então Takeru explica que ele apenas chocou um ovo de dragão que encontrou. Enquanto Bee usa Takarus como Platão, Poron fica chocado que ele pode chocar um ovo de dragão por conta própria, sem ajuda. Takeru pergunta a Elisa quão raros são os dragões, e ela explica que já é incomum ver um cavaleiro dragão, mas dragões de verdade são ainda mais difíceis de encontrar. Pensando nos cavaleiros dragão de videogames, Takeru se pergunta se pode encontrar um neste mundo. Mais tarde à noite, depois de pararem para uma pausa, Takeru usa suas pedras mágicas para montar uma barreira protetora. Poron se sente aliviado por não serem perturbados por monstros, e Takeru lhe diz que Bee estará de vigia para qualquer coisa suspeita. Enquanto o pequeno Bee voa por ali, a família se sente segura com o poder dele ao seu lado. Enquanto Elisa se prepara para fazer o jantar, Takeru pergunta se ele pode se encarregar da cozinha para aquela noite. Ao tirar seu kit de cozinha da bolsa, as crianças pensam que Takeru é um verdadeiro mágico. Ele explica que é apenas uma bolsa de armazenamento sem fundo antes de começar a cozinhar. Assim que a comida fica pronta, a família fica animada para devorar. Depois que Takeru os convida a começar, as crianças começam a comer primeiro e imediatamente se apaixonam pela comida. Poron e Elisa também comem um pouco. E Elisa elogia a culinária de Takeru, achando-a deliciosa. No entanto, Poron permanece em silêncio com os ombros tremendo, então Elisa pergunta se ele está bem. De repente, ele levanta os olhos com lágrimas e ranho no rosto, chorando que finalmente conseguiu comer comida de verdade depois de tanta carne seca sem graça durante sua jornada. Com o elogio exagerado de Poron, Takeru começa a rir, mas Poron insiste que ele usou algum tipo de magia para realçar o sabor da comida. Até as crianças começam a rir das palhaçadas engraçadas do pai antes de terminar o jantar. Assim que terminam, Poron tira um violão e Elisa começa a cantar com ele. Com música ao fundo, Takeru começa a brincar com os filhos felizes de Poron, compartilhando uma alegria simples com toda a família. Ele se lembra de sua vida solitária na Terra, aproveitando seu tempo com a família de Poron. Takeru pensa que passar tempo com outras pessoas é uma experiência incrível, sentindo-se feliz que o mundo Sky lhe deu uma nova vida com outros. Ele coloca Bee para dormir depois que terminam de brincar. Com os dragões bebês roncando, Takeru se acomoda em sua cama, olhando para o belo céu estrelado. Na manhã seguinte, Bee e as crianças ainda estão dormindo profundamente. Enquanto Takeru limpa suas tesouras, curiosa, Elisa pergunta por que ele está acordado tão cedo, então ele explica que está cuidando de suas ferramentas de coleta. Ela acena com a cabeça, elogiando sua dedicação ao trabalho e se afasta. Enquanto segura as tesouras, Takeru pensa que ele originalmente se tornou um coletor porque era necessário para ganhar dinheiro, mas agora ele realmente gosta bastante do trabalho. Perto dali, Poron informa que eles partirão após o café da manhã, então Takeru pede que ele dirija a carruagem desta vez. Poron aceita, então Takeru sobe e pega as rédeas. Ele gosta de cavalgar o unicórnio, enquanto Poron percebe que estão se aproximando do destino. Com Bee em seu colo e incontáveis tesouros em sua bolsa, Takeru se sente animado para retornar para casa. Depois de descer da carruagem, Takeru agradece a Poron por tê-lo levado. Poron dispensa o agradecimento antes de partir com sua esposa e filhos. Guardando a entrada da cidade, Marlow pensa que a primavera deve estar próxima, já que Poron está retornando à cidade. Curioso sobre o trabalho de Poron, Takeru descobre que o mercador sai para vender roupas quentes durante o inverno e retorna para casa assim que a estação é melhor para a caça. Lembrando do sorriso alegre de Poron ao comer carne comum, Takeru percebe a sorte que tem de coletar qualquer material apenas com sua habilidade. Enquanto Marlow lembra da tarefa de Jerome, Takeru se lembra de visitar o lojista. Uma vez lá dentro, ele entrega os materiais que conseguiu na viagem e secretamente mistura um pouco de minério de mitril mágico. Jerome examina de perto os minérios antes de perguntar a Takeru como ele conseguiu esses materiais lendários. Vendo sua confusão, Jerome explica que com apenas alguns minérios de mitril mágico, Takeru poderia ter mais poder mágico do que todas as pedras mágicas disponíveis em seu reino. Finalmente percebendo que expôs um segredo insano, Takeru age como se tivesse encontrado a aura aleatoriamente no chão. No entanto, Jerome percebe que mesmo que seja um encontro de sorte, é preciso habilidade e coragem para arrebatar um item mágico assim da face do perigo. Pensando no potencial desperdiçado de Takeru, Jerome lhe diz para visitar Belcane, que é uma cidade grande com muitas guildas e informações disponíveis. Ele pensa que se Takeru tornar a Vila Tormi famosa na cidade, ele terá mais clientes, mas Takeru não tem planos de se tornar famoso tão cedo. No entanto, ele se sente animado para visitar uma cidade maior e explorar o novo mundo. Depois de retornar da loja de Jerome, Takeru volta para a pousada para passar a noite. Folheando um livro, ele procura informações sobre a guilda que Jerome mencionou.
Takeru descobre que Belcaim tem uma guilda de aventureiros, onde viajantes de todos os tipos de origens se reúnem para trocar seus bens, serviços e informações. Ele observa que, embora sejam chamados de aventureiros, nem todos os membros da guilda são lutadores. Depois de aprender que os aventureiros também podem atuar em papéis de apoio, Takeru sente um desejo de ver mais do mundo de gelo. Querendo conhecer mais pessoas, ele decide visitar Belcane para explorar seu potencial e ganhar mais dinheiro. Antes de partir, ele se prepara para a jornada enquanto permanece em Torme. Enquanto passa seus dias em Torme, Takeru participa de um festival da cidade onde todos compartilham comida e bebidas. Ele observa Bee encantar um grupo de crianças que vão cumprimentar o gentil mestre do dragão. Enquanto desfruta da vida na cidade, Takeru passa seu tempo coletando durante o dia e preparando alguns temperos processados. A mulher que processa seus materiais diz a Takeru que todos os aldeões sentirão sua falta quando ele partir. Ele diz a ela que, embora também esteja triste por deixar as pessoas gentis, ele ainda quer explorar o mundo maior. Vendo a determinação de Takeru, ela desiste de tentar convencê-lo a ficar na vila. Então ela lhe entrega uma grande sacola cheia de almoço, pensando que ele não teria nada para comer em sua longa viagem para Belcane. Enquanto Takeru agradece a gentil senhora, ela lhe diz que ele pode retornar a qualquer momento se sentir falta dos moradores da cidade. No entanto, ele fica chocado quando ela continua empilhando mais sacolas em seu quarto, segurando o mitril mágico que Jerome se recusou a comprar sem saber o que fazer com ele. Enquanto ele se pergunta o que fazer com o item mágico, Bee desiste de pensar no tópico complexo e se deita. Pensando na bondade de todos os aldeões, Takeru decide construir-lhes um presente útil para retribuir. Depois de finalmente ter uma ideia, ele se senta à sua mesa para experimentar. Com o mitril mágico e a lanterna um ao lado do outro, Takeru concentra sua mente, o que cria uma faísca entre os itens. Então ele os funde e cria uma lanterna mágica. No dia seguinte, enquanto Takeru se prepara para deixar a vila, todos os aldeões se reúnem no portão para se despedir. Depois de cumprimentá-los, Takeru entrega a lanterna mágica a Marlowe. Ele explica que a lanterna tem um feitiço mágico que criará uma barreira sobre Torme, protegendo-a de qualquer tipo de ameaça. Marlowe se sente honrado pelo enorme presente, mas Takeru pensa que é justo que ele retribua o tratamento. Ele lhe diz para manter a vila segura até seu retorno, e Marlowe lhe diz que ele é livre para visitar a qualquer momento. No entanto, Jerome interrompe um momento emocionante e pega a lanterna em suas próprias mãos. Jerome pergunta a Takeru se ele de alguma forma criou o item mágico com o mitril mágico, mas ele foge antes que o lojista possa interrogá-lo para mais informações. Enquanto os aldeões acenam em despedida, Jerome lhe deseja boa sorte em sua jornada. Alguns dias depois, Takeru caminha em um prado claro com Bee. Ambos se sentem relaxados na área pacífica, mas param depois de encontrar um caranguejo terrestre gigante. Depois de escanear o misterioso caranguejo, Takeru descobre que é um onívoro que vive em terra. Acontece que as pessoas acham o caranguejo muito feio para comer, mas o escaneamento de Takeru revela que a casca interna do caranguejo é bastante comestível e deliciosa. Isso lhe dá desculpa para transformar o caranguejo predador em frutos do mar baratos, então ele se prepara para uma luta. Takeru lança um feitiço de endurecimento para aumentar sua defesa, mas Bee voa e libera um ataque sonoro no caranguejo. O ataque instantaneamente nocauteia o caranguejo, mas mais dois aparecem e o cercam. Encurralado, Takeru observa que os caranguejos deveriam ser fáceis de combater, já que só conseguem se mover de lado. No entanto, eles provam que ele está errado, avançando de repente. Enquanto os caranguejos levantam suas pinças para atacar, Bee agarra Takeru e voa com ele, deixando-os colidir um com o outro. Enquanto os caranguejos caem no chão, ele agradece a Bee e volta. Então, o primeiro caranguejo se levanta para atacar, então Takeru usa seu cajado como um taco de beisebol e o nocauteia para um home run, mandando-o longe. Assim que todos os caranguejos estão mortos, Takeru endurece sua mão para usá-la como uma faca. Ele corta todas as patas do caranguejo e expõe a carne antes de colocar tudo em uma panela gigante. Enquanto a panela borbulha com a carne de caranguejo, ele coloca um pouco de sal para um tempero simples. Assim que a carne está cozida, Takeru e Bee pegam suas porções e descascam a casca dura. Ambos se apaixonam pela tenra carne de caranguejo, e Takeru diz a Bee que eles continuarão explorando em busca de mais iguarias deliciosas no futuro. Depois de algumas semanas, Takeru finalmente chega à grande cidade de Belcane. Observando a enorme muralha da fronteira, Takeru se sente impressionado pela arquitetura avançada da cidade. Antes de entrar, ele descobre que Belcane é uma cidade de tamanho médio no reino de Belcane, onde a agricultura e a silvicultura são as principais indústrias locais. Ele também fica surpreso ao saber que Belcane possui a maior guilda de aventureiros do continente, onde pessoas de todo o mundo se reúnem, dando-lhe o nome de Cidade do Comércio. Então ele decide entrar, mas nota uma grande fila de pessoas alinhadas para a inspeção.
Assim que é a vez de Takeru, ele usa um pouco de magia para esconder sua bolsa de armazenamento e diz a Bee para se esconder lá dentro enquanto os guardas o inspecionam. Após entrar na sala de inspeção, Takeru entrega sua bolsa, e os guardas ficam surpresos por ele ser um coletor. Eles perguntam se ele está ali para vender seus itens, mas Takeru explica que ele apenas quer se juntar à guilda de aventureiros. Em sua resposta, o guarda-chefe acena incompreensão antes de dar as boas-vindas a Takeru à sua cidade. No entanto, antes de permitir que Takeru entre, o guarda lhe diz que usará um feitiço chamado Avius para verificar se ele é confiável. Ele usa um espelho mágico para ver as estatísticas de Takeru e aprova depois de não ver nada suspeito. O assistente do guarda também verifica os pertences de Takeru, e Takeru se pergunta como ele aparece nos escaneamentos de outras pessoas. Ele usa seu próprio escaneamento para verificar o espelho mágico, mas encontra informações sobre o próprio guarda. Takeru tenta novamente, e desta vez ele descobre que o guarda só pode ver seu nome, idade e alguns outros detalhes básicos que não expõem nenhum segredo. Enquanto ele se sente aliviado, o guarda lhe pergunta por que ele tem uma bênção de dragão. Takeru decide contar a verdade e mostra seu dragão bebê. O guarda acena com a cabeça, mas pede que ele marque Bee como seu parceiro para que as pessoas possam identificá-lo na cidade. Depois de vasculhar sua bolsa, Takeru tira uma pulseira que ganhou dos filhos de Poron e a coloca na cauda de Bee como um marcador. Feliz por receber um presente, Bee voa ao redor deles, enquanto o guarda explica que terá que informar o prefeito da cidade sobre isso. Seu assistente devolve a bolsa de Takeru, e o guarda finalmente o recebe na cidade. Caminhando pelas escuras muralhas da fronteira, Takeru e Bee ficam cegos quando a luz do sol finalmente entra. Lá fora, eles se encontram em uma cidade movimentada, e Bee o aponta na direção da guilda. Takeru entra na guilda e encontra um grupo de aventureiros reunidos no grande interior. Uma recepcionista coelhinha chamada Ariana o cumprimenta na porta e se prepara para recebê-lo em sua guilda. Takeru pega o formulário de registro dela e se pergunta se consegue escrever na língua estrangeira do mundo. Ele escreve seu nome em japonês, mas uma habilidade mágica o corrige automaticamente para a língua nativa do mundo. Assim que Takeru completa o formulário, Ariana dá uma olhada e pergunta se ele travou alguma batalha como coletor. Ele calmamente diz a ela que lutou contra um monte de quimeras, cães infernais e caranguejos terrestres gigantes, mas Ariana pede alguma prova de ter lutado contra esses monstros. Ele hesita, já que os corpos dos monstros são muito grandes, mas ela lhe diz que não há problema, mesmo que as partes sejam grandes. Com a aprovação de Ariana, ele enfia a mão em sua bolsa sem fundo e tira um caranguejo terrestre inteiro que quebra a mesa sob seu peso. Enquanto a recepcionista aterrorizada recua, um homem besta percebe a comoção e escaneia Takeru com um feitiço de Abel. Assim que termina, ele pergunta a Takeru de onde ele tirou a bolsa sem fundo. Takeru lhe diz que a recebeu como um presente e o homem besta acena com a cabeça, satisfeito com sua resposta. Ele diz a Ariana que Takeru está seguro, explicando que o feitiço de Avol permite que ele veja se uma pessoa tem alguma intenção maligna. Após terminar suas verificações, o homem besta diz a Takeru que ele pode vender sua carne agora, mas Ariana revela que eles estavam no meio de seu registro. O homem se pergunta por que ele está carregando o caranguejo gigante, então Takeru explica que vai comê-lo no jantar. Sua resposta despreocupada choca a todos na guilda, e o homem besta ignora o gosto estranho de Takeru. Então ele pergunta se Takeru está sozinho, então ele aponta para Bee, o dragão. Percebendo o dragão bebê, o homem besta ri, surpreso ao ver um parceiro tão único emparelhado com um coletor raro. Observando a cena, todos na guilda começam a falar sobre Takeru, animados para ver seu potencial único. Enquanto todos os aventureiros tentam se aproximar dele, Ariana o arrasta para uma sala privada para que possam terminar seu registro em paz. Assim que o registro é concluído, Ariana entrega a Takeru uma faixa de aventureiro. Depois que ela explica que ele começará do rank F mais baixo, Takeru aceita a faixa. Enquanto isso, Bee se sente animado por ambos estarem usando acessórios combinando, preparados para uma nova aventura. A dupla Mestre Dragão choca suas faixas, ansiosos pelo futuro emocionante. Depois de alguns dias em Belcaim, Takeru encontra a família do aventureiro morto que ele encontrou na floresta. Enquanto a família lamenta seu ente querido, Takeru lhes diz que o homem não morreu com dor, e escreveu uma carta contendo suas últimas palavras para eles. O pai de Belúria agradece a Takeru por devolver os pertences de seu filho, mas começa a tossir com dor. Percebendo sua tosse estranha, Takeru se lembra que Belúria estava procurando remédio para seu pai. Embora Takeru originalmente quisesse apenas devolver os pertences de Belúria à sua família, ele decide curá-lo pessoalmente. Depois ele vai à guilda de aventureiros, onde entrega um monte de ervas raras de uma missão. O escrivão da guilda fica satisfeito com seus resultados, enquanto Ariana aparece timidamente ao virar a esquina.
Ela pergunta a Takeru se ele está disposto a assumir a pilha de pedidos de coleta atribuídos diretamente a ele, já que ele se tornou bastante popular na cidade ultimamente. No entanto, Takeru naturalmente responde que só pode lidar com alguns. Depois de selecionar algumas missões, ele vai a um banho para relaxar um pouco. A primeira vez que Takeru visitou este banho público era mais sujo que um chiqueiro. Felizmente, sua magia de limpeza o ajudou a transformá-lo em pura água de nascente. E agora Takeru pode desfrutar de um banho relaxante à vontade. De repente, um homem lagarto chamado Clay interrompe o momento de Takeru. Clay entra no banho com ele, dizendo que sua velha lesão está atacando novamente. Lembrando que ele tratou um homem doente nas favelas, Clay pergunta a Takeru sobre sua habilidade de cura. Ele tenta agir com humildade, dizendo que estava apenas copiando alguns curandeiros que havia visto. Sabendo que ele não aceitou nenhum pagamento da família, Clay elogia sua generosidade e Takeru pensa que médicos de verdade podem ficar zangados com ele por arruinar seus negócios. Clay ri de suas palavras inocentes, deixando Takeru confuso. Então ele pergunta a Takeru por que ele está permanecendo em um rank baixo de aventureiro, e Takeru explica que está tentando ser discreto. Observando quão puro ele é, Clay aponta que ele realmente atrairá ainda mais atenção ao permanecer discreto, apesar de ser tão poderoso. Ele então se levanta e sai, dizendo-lhe para aprender sobre as regras não ditas da cidade. Algum tempo depois do banho, Takeru termina outra missão na guilda. O escrivão da guilda pergunta sobre aumentar seu rank, mas ele recusa novamente. Sabendo que a guilda só quer que ele resolva missões difíceis, Takeru se sente culpado, mas não quer arruinar sua paz para fazer missões problemáticas. De repente, um aventureiro alerta a guilda sobre um ataque de goblins, puxando Takeru de volta à realidade. O mestre da guilda prontamente emite uma ordem para todos os aventureiros de rank D e superior se prepararem para a batalha. Ele também instrui o aventureiro de rank E, Clay, a lidar com os goblins. Takeru tenta discretamente se afastar da cena, já que ele é rank F, mas o mestre da guilda lhe diz que ele terá que se juntar à festa deles para sair. Assim que o grupo da guilda está pronto, o mestre da guilda explica que eles estão indo para as planícies de Stavlov, observando todos os aventureiros agitados para uma luta. Takeru pensa que é muito mole para a multidão apaixonada, pensando que é apenas um insignificante rank F. Uma dupla de homens-fera ri dele e avisa Takeru para não atrapalhar. Nesse momento, o mestre da guilda se aproxima dele. Interessado em sua reputação única, o mestre da guilda menciona que seu rigoroso avaliador, chamado Grit, tem elogiado Takeru o tempo todo, então ele deve ser alguém especial. Vendo Takeru tão calmo ao falar com ele, o mestre da guilda o elogia por sua coragem. Enquanto o homem besta fica surpreso com a alta opinião do mestre sobre Takeru, ele secretamente deseja parar de receber tanta atenção. Antes de partir, o mestre lhe diz para proteger as pessoas de quem ele se importa na luta. Ele deixa sua assistente, chamada Miseli, para trás, que pede desculpas a Takeru por seu mestre tê-lo arrastado junto. Apesar de seu baixo rank, ela se sente animada para lutar e contribuir para o grupo da guilda. No entanto, assim que saem e chegam ao acampamento da guilda, Miseli fica aterrorizada com todos os monstros ao redor deles e se agarra a Takeru com medo. Vendo-a tão aterrorizada, ele segura seus ombros, mas Miseli afirma que ficará bem. Ele lhe diz para encarar a realidade e admitir que está com medo. Ele pergunta a Miseli sobre suas habilidades de cura. Takeru diz à garota que ela deve ficar para trás e se concentrar em curar os feridos em vez de lutar contra os inimigos de frente. Ele explica que é completamente normal as pessoas terem medo de se machucar, porque ninguém gosta de lutar a menos que precise se proteger. Com seu encorajamento, Miseli para de sentir medo e corre para ajudar os outros curandeiros no acampamento. Enquanto isso, Clay se aproxima de Takeru, rindo de sua performance inspiradora. Takeru se pergunta por que Clay não está lutando na linha de frente, então o Homem Lagarto explica que suas velhas feridas ainda estão doendo. Suas palavras lembram Takeru dos enormes cortes em suas costas, e Clay se pergunta se ele pensa que é um covarde por fugir e se machucar pelo inimigo. No entanto, Takeru aponta que uma pessoa pode se machucar nas costas, se estiver protegendo alguém também. Surpreendendo Clay, de repente, eles notam fumaça vindo do campo de batalha, e Clay pensa que a formação do líder foi rompida. Ele pega sua lança para proteger aqueles na linha de frente, mas Takeru o lembra de sua ferida. No entanto, Clay está determinado a proteger a todos, não importa o que aconteça com ele, e parte para lutar. Depois que ele sai, Takeru percebe Miseli curando um soldado ferido atrás dele. Ele fica surpreso que ela superou seu medo tão rapidamente. Impressionado com sua confiança, lembrando as palavras do mestre da guilda, ele decide que também deve se meter em problemas e proteger seus preciosos amigos. Ele enfia a mão na sua bolsa e retira o cajado de Yggdrasil, lançando um feitiço de barreira ao redor do acampamento dos curandeiros. Enquanto as garotas rato ofegam em choque, ele lhes diz que está saindo para ajudar Clay.
Enquanto isso, na ponte da linha de frente, os aventureiros da guilda se esforçam para conter o inimigo. De repente, Takeru chega ao local e derruba um Goblin com um único ataque. Ele se sente culpado por atacar as criaturas, mas sabe que precisa lutar para proteger seu amigo. Percebendo seu desconforto, Bee decide ajudar e começa a lançar um grande feitiço. Os aventureiros se abaixam, permitindo que o dragãozinho incinere todos os Goblins com um ataque de relâmpago. Assim que os Goblins são derrotados, todos agradecem a Takeru pela ajuda. Takeru pergunta como os Goblins conseguiram sobrepujar o grupo da guilda. Então eles explicam que um sargento Goblin de alta patente apareceu e dizimou suas tropas. Felizmente, os Homens-Fera conseguiram escapar do campo de batalha graças à ajuda de Clay, mas ele foi deixado sozinho para enfrentar os Goblins nas linhas de frente. Enquanto começa a chover, Clay continua a golpear os Goblins, mas de repente sua lesão se agrava, forçando-o a cair no chão. Alguns Goblins restantes aproveitam esta oportunidade para atacar Clay, que pensa que é o seu fim. No entanto, os Goblins são fritos por Beia quando finalmente encontram Clay. O Homem-Lagarto fica preocupado que um coletor fraco como Takeru esteja no campo de batalha, mas ele lembra a Clay que não pode continuar lutando com sua lesão nas costas. Takeru diz a Clay que eles deveriam recuar, mas ele não quer deixar os outros enfrentarem a ira do exército Goblin. Takeru lhe diz que eles ficarão bem com sua proteção, mas Clay aponta que o Sargento Goblin os alcançará mesmo que tentem fugir. Enquanto o Sargento Goblin salta para atacar, ambos os aventureiros o evitam. Clay diz a Takeru que ele vai segurar os Goblins para sua fuga, mas Takeru fica e pergunta se a ferida em suas costas é importante. Isso confunde Clay, que lhe diz que a ferida o tem torturado todo esse tempo. Após confirmar que a ferida não guarda boas lembranças para Clay, Takeru decide curá-lo. Ele enfia a mão na sua bolsa e retira um pouco da água mágica de dragão para jogar no corpo de Clay. O pobre Homem-Lagarto fica confuso, mas Takeru pega seu cajado para entoar um feitiço de cura sobre ele. Assim que ele decide o feitiço, ele o lança sobre o corpo de Clay. Mas isso faz com que Clay caia de dor. Enquanto os arranhões nas costas de Clay desaparecem rapidamente, espinhos afiados começam a crescer, e seu corpo se transforma bem diante dos olhos de Takeru. Depois de se transformar em um grande dragão negro, Clay pergunta a Takeru como ele conseguiu mudar sua raça, mas ele afirma que estava apenas tentando curar seu corpo. Sentindo um poder avassalador fluir por seu corpo, Clay avança confiante contra a Horda Goblin e os derrota todos com facilidade. Até Takeru fica chocado enquanto Clay começa a rir como um maníaco, embriagado com seu novo poder. Após o fim da luta, o mestre da guilda se aproxima de Takeru e pergunta se ele despertou todo o poder de Clay. Então ele acena com a cabeça. O mestre da guilda pergunta se ele também é a mesma pessoa que desencadeou pesados feitiços de relâmpago para incinerar os Goblins, mas Takeru se lembra que tudo foi obra de Bee. Embora o mestre da guilda se sinta cauteloso com os poderes misteriosos de Takeru, ele decide não investigar seu passado e lhe oferece uma recompensa por toda a sua ajuda durante o ataque. Mais tarde naquela noite, Clay volta ao normal e exige uma explicação de Takeru pelo que ele fez a ele mais cedo no campo de batalha. Takeru, no entanto, finge que não sabe de nada. O Homem-Lagarto grita com ele por transformar seu corpo sem seu consentimento. Então Takeru explica que a água de dragão deve ter causado a transformação. Clay fica confuso com a água mágica, então Takeru revela que obteve a água de mana de alta densidade da caverna de Vaal, o dragão antigo, que por acaso é o pai de Bee. A menção de um dragão antigo, Clay fica atordoado enquanto olha para Bee, o filhote antigo. Ele pergunta a Takeru por que desperdiçou uma água tão preciosa com ele, então Takeru diz que estava apenas tentando acelerar sua recuperação durante a emergência. Clay fica impressionado com suas habilidades de cura de alto nível, mas Takeru pensa que estava apenas imitando o que sabia sobre o corpo. Isso confunde Clay novamente, então Takeru explica que as costas possuem muitos nervos. Assim, ele visualizou o sistema nervoso de Clay e ajudou a energia a fluir corretamente para seu corpo. Essa informação estranha deixa o Homem-Lagarto chocado e ele pergunta a Takeru sobre sua verdadeira identidade. Ser confrontado diretamente deixa Takeru em uma situação embaraçosa, e ele se pergunta se está tudo bem em explicar suas verdadeiras origens a Clay. Enquanto Takeru pensa que lhe causará muitos problemas expor sua verdadeira identidade, Clay começa a sair da sala, pois não quer incomodá-lo por informações privadas. No entanto, ele para Clay e decide confiar-lhe seu verdadeiro passado. Enquanto o Homem-Lagarto para, Takeru finalmente revela que é de outro mundo. Clay fica ali por um momento antes de ficar completamente pasmo. Takeru leva algum tempo para explicar como foi guiado para este mundo, e Clay mal consegue acreditar que alguém possa realmente reencarnar em outro mundo. No entanto, Clay decide acreditar e revela que ele se transforma em um Dragonute usando seus poderes misteriosos. Essa informação surpreende Takeru. Então Clay revela que ele é de uma raça de homens-lagarto que descendem da nobre raça Dragonute.
Com a água de dragão e a magia de cura de Takeru, a linhagem Dragonute despertou e transformou seu corpo em uma forma muito mais poderosa. Embora Clay se sinta feliz por ter revivido o legado de seus ancestrais, ele sente muita pressão ao lidar com a nova força incontrolável que flui através dele. Takeru pensa que ele simplesmente se acostumará com seu poder um dia, mas sua atitude despreocupada irrita Clay. No entanto, Takeru ainda pensa que se preocupar não vai ajudar, e Clay lhe diz que ele precisa começar a levar as coisas a sério. Chateado com sua negligência, ele decide punir Takeru, forçando-o a fazer o que ele quiser pelo resto do dia. Na manhã seguinte, ele sai pela cidade, percebendo que todos voltaram à sua rotina normal. Ele sorri, elogiando a cidade por sua agitação, antes de seguir para uma loja de armas, enquanto Bee sente curiosidade sobre o que ele quer comprar. A dona da loja o cumprimenta educadamente, dando-lhe as boas-vindas à sua loja. Ele pergunta se ela vende tesouras de coletor, mas a garota balança a cabeça. Interessada nas habilidades de Takeru, ela se apresenta como Rebel e se oferece para fazer tesouras personalizadas para suas tarefas de coleta. Ela revela que seu chefe, Grautus, é um grande ferreiro, mas ele cobrará um bom pagamento por seu trabalho. Takeru pede para vê-lo, então ela o leva para dentro de sua loja. Lá, Takeru vê vários ferreiros martelando espadas, e Rebel diz que os ferreiros a inspiraram a trabalhar duro também. Então, ela o leva ao quarto de seu chefe, e o anão se pergunta quem é Takeru. Quando Rebel explica que ele é o famoso coletor de quem todos na cidade têm falado ultimamente, Grauthus fica interessado. Rebel também pensa que eles podem usar as habilidades de Takeru para coletar um raro minério de Yldra, para uma espada especial a ser usada em um torneio de espadas. O nome do minério confunde Takeru, enquanto Grota se recusa a enviá-lo para minerar na perigosa mina Ryuhai. No entanto, Rebel continua discutindo com ele, e tenta forçar o pobre anão a concordar com ela. Grotas recusa-se com raiva, lembrando a Rebel que as minas estão cheias de demônios perigosos neste momento. À menção de demônios, Takeru fica curioso, e Rebel finalmente perde sua energia. Grotas adverte que se ela levar a vida de outras pessoas tão levianamente, nunca terá sucesso como mestre ferreira. Ele se sente feliz que sua aprendiz esteja se esforçando tanto para tentar a sorte, mas não há como ele fazer uma pessoa jovem como Takeru arriscar sua vida. Com as palavras gentis de Grotas, Rebel desiste de sua ideia, mas Takeru se oferece para procurar o minério se eles concordarem em forjar um par de tesouras para ele como recompensa. Vendo a surpresa do ferreiro, ele tira uma garra de caranguejo de sua bolsa. Grauthus fica espantado que ele tenha conseguido derrotar um monstro de rank B sozinho. Takeru então explica que monstros não são páreo para ele, então ele pode facilmente explorar as minas. Mais tarde, Takeru segue para as minas em uma carruagem com Bee, que está animada para comer mais carne de caranguejo. Ele diz ao dragãozinho que eles estão sem frutos do mar perigosos, enquanto os outros passageiros se sentem preocupados com os estranhos eventos que acontecem nas minas. Assim que desce da carruagem, Takeru vê um estábulo de cavalos. Enquanto pensa em como seria bom ter seu próprio cavalo, ele ouve uma voz familiar. Acontece que a elfa que ele conheceu na floresta está discutindo com o vendedor de cavalos que a gigante bola de penas que ele está vendendo é na verdade um corvo. O homem suspira, dizendo que em seus estábulos eles consideram qualquer animal montável um cavalo. Então os pássaros são um jogo justo para eles. Ela se acalma após a explicação dele, e o lojista lhe diz que ela pode encontrar um cavalo puro perto do reino anão. Takeru percebe a elfa indo na mesma direção que ele, e ele se prepara para coletar alguns materiais com Bee. Na floresta, ele coleta um monte de grama Cavaleiro da Lua, pensando que a viagem valeu totalmente a pena. De repente, ele ouve um poderoso som de estrondo e encontra a garota elfa faminta perto de uma árvore mais uma vez. Enquanto a elfa sem teto implora por água, Takeru lhe dá um pouco de comida e se pergunta por que ela sempre acaba como uma mendiga. Enquanto a garota se levanta para agradecê-lo, Takeru sente um cheiro de seu almíscar natural. Sentindo-se enojado, ele rapidamente usa um feitiço de limpeza para higienizar seu corpo fedorento. A elfa fica surpresa, mas rapidamente começa a sorrir depois de perceber que está limpa pela primeira vez. Takeru diz que ele simplesmente não quer que ela arruine sua fantasia de elfos puros e delicados. A garota se apresenta como Vel Brolit. Seu nome completo é bem difícil para Takeru lembrar, então ele apenas se contenta com Brolit. Brolit se oferece para retribuir o favor a Takeru, mas ele desdenha e começa a se afastar. No entanto, ela o para, dizendo que não o deixará ajudá-la de graça. Enquanto ela insiste, Bee também fica feliz em ter outra amiga, levando Takeru a finalmente aceitá-la. Depois, enquanto Takeru retoma sua coleta, Bee e Brawlite correm até ele com preciosas fezes de monstro. Ele lhes diz que é apenas uma pedra normal, o que deixa os dois chocados. Enquanto eles continuam voltando com um monte de lixo bobo, Takeru percebe que o cérebro de Brolit é do tamanho dos pequenos olhos de Bee. Conforme a noite avança, Brolit pensa em acender uma fogueira.
Takeru pensa que eles não precisam de uma, já que ele tem pedras mágicas, mas ela explica que deixar rastros de fogo permite que outros aventureiros na área saibam que é seguro acampar ali. Logo, ela retorna com um tronco enorme no ombro, joga-o no ar e o corta em pedaços com suas adagas. Enquanto ela aterrissa de volta no chão, Takeru fica impressionado com sua força bruta e decide verificar as estatísticas de suas adagas. Ele fica chocado ao saber que são artefatos ranqueados. Ele percebe que Brolit é na verdade de uma nobre linhagem élfica. Um tempo depois, ele cozinha uma refeição deliciosa sobre a lenha que ela trouxe e uma Brolit animada experimenta. Ela instantaneamente se apaixona pela refeição, elogiando a culinária de Takeru. Enquanto ela dá mais mordidas, a garota elfa parece estar no céu e Takeru pensa que ela está exagerando. Então, Brolit tenta falar com a boca cheia, então ele a lembra de mastigar primeiro antes de falar. Ela pergunta se ele está indo para as minas e Takeru acena com a cabeça, e pergunta o que ela vai fazer. Brolit explica que está procurando um lindo Pégaso branco para sua irmã mais nova, Ludakara. Depois de mudar o assunto sério, Brolit percebe que Takeru a presenteou com outra refeição de graça. Como pagamento, ele se pergunta se ela poderia se tornar sua guarda-costas, e ela pede para esclarecer suas funções de trabalho. Ele acena com a cabeça, dizendo que seria bom aprender habilidades básicas de sobrevivência com ela, mas Brolit se pergunta se é realmente só isso que ele quer. Takeru acena com a cabeça, pensando que já está pedindo um grande favor a ela. Brolit suspira, dizendo que o segundo encontro deles deve ser por causa do destino, e ela aceita sua oferta para ser sua guarda-costas. Infelizmente, Takeru acaba se arrependendo de sua decisão apenas 30 minutos depois, quando ela começa a roncar mais alto que uma britadeira com Bi. Na manhã seguinte, Takeru segue Brolit até uma ponte sobre o rio que leva ao Reino Anão. Enquanto eles entram na cidade anã, a primeira coisa que Takeru decide fazer é conseguir comida. Eles encontram um bom restaurante para jantar, onde a garçonete orgulhosamente lhes serve alguns suculentos rolos de carne. Depois de dar uma mordida, Takeru elogia o ótimo sabor do rolo, e Brolit pensa que a comida é tão boa quanto sua amiga lhe disse. Takeru fica curioso sobre sua amiga, então ela revela que sua amiga é uma homem-lagarto. Pensando em Clay, ele lhe diz que também é um bom amigo de um homem-lagarto. Brolit então começa a se gabar do status de seu amigo, revelando que ele recebeu o título de Cavaleiro Dragão Sagrado pelo Império Stalfas. Depois de ouvir este título, Takeru percebe que ela está falando da mesma pessoa, e de repente Clay fala da mesa ao lado da deles. Takeru fica chocado que o Homem-Lagarto esteja tão longe, mas Clay o lembra que ele deixou Belcan sem dizer uma única palavra. Takeru afirma timidamente que informou a guilda, mas Clay continuou repreendendo por não tê-lo avisado. Então ele pergunta a Takeru para onde ele está indo. Então ele explica que vai minerar alguns minérios na mina Ryuhai. Clay fica surpreso que um aventureiro de baixo rank como ele esteja fazendo uma missão tão perigosa, mas Takeru pensa que tudo vale a pena se ele conseguir umas boas tesouras de um mestre ferreiro. Seus baixos padrões deixam Clay sem palavras, e ele decide se juntar a Takeru em sua missão. Surpresa! Brolit pergunta a Clay se ele quer se tornar seu guarda-costas, assim como ela, o que o deixa curioso. Depois de saber que Takeru levou a garota elfa como sua guarda-costas, Clay concorda em se tornar seu colega de trabalho na viagem. Enquanto os estranhos desajustados batem palmas, Takeru pensa que vai se arrepender de tê-los trazido consigo. No dia seguinte, todos eles seguem para a cidade do Reino Anão. Assim que o guarda da fronteira avista Clay, ele convida o grupo para entrar, que fica surpreso por estar recebendo tratamento especial. Clay revela que conhece um bom amigo no reino, e o guarda os leva para o fundo de um porão. Assim que as escadas se abrem, todos ficam surpresos ao ver uma gigantesca cidade subterrânea. Enquanto isso, o guarda diz a Clay que o rei anão está procurando por ele, o que choca Takeru. Clay age como se não tivesse nenhuma relação com os anões, mas o guarda lhes diz que ele se tornou o herói deles depois de salvar sua raça do Rei Trovão, Zengun. Acontece que no passado, os anões eram muito fracos, e um demônio maligno costumava governá-los. Quando Clay estava apenas passando pelo reino deles, o demônio ficou aterrorizado com ele e fugiu, o que o levou a se tornar o herói dos anões. Logo, o guarda leva todos ao palácio do rei, onde Clay começa a repreender o rei por lhe dar tanta atenção. Enquanto Bralid percebe a proximidade de Clay com o rei, Takeru se apresenta. O rei lhe diz para apenas pedir o que ele quer sem formalidades, então ele lhe mostra uma carta de recomendação de Gralfas. Enquanto o rei reconhece Gralfas, Takeru lhe pede permissão para explorar as minas Ryuhi. O rei o adverte que as minas se tornaram um foco de demônios, mas Takeru diz que está preparado. Isso surpreende o rei, mas Clay o tranquiliza dizendo que ele guardará Takeru adequadamente e Brolit também o protegerá com sua força. Com a garantia de Clay, o rei decide aprovar seu pedido e ordena que seu grupo descubra a verdade por trás do aparecimento do demônio nas minas.
Enquanto Clay concorda com o pedido do rei, Takeru se sente confuso por estarem sendo enviados em uma missão para desvendar mistérios para ele. Infelizmente, ele é forçado a participar da missão de busca, e eles seguem para a entrada das minas. O recepcionista da guilda Anan, Zambo, dá as boas-vindas a todos e explica que os guiará pelos túneis das minas. Depois que ele abre o portão das minas, Brolit percebe que está tudo escuro, então Takeru lança um feitiço de luz para iluminar a área. Então, ele duplica o mapa que recebeu de Zambo, surpreendendo a todos com suas habilidades versáteis. Animado para conseguir o minério de qualidade, Takeru usa sua habilidade de busca em seguida, mas só vê um monte de minério de ferro bruto por perto. De repente, Bee alerta Takeru sobre um monstro próximo e ele usa um feitiço de detecção para localizá-lo. Enquanto Takeru avista um par de olhos brilhantes na escuridão, todos se preparam para a batalha. Quando um enxame de aranhas demoníacas rasteja para fora, Clay apunhala a primeira com sua lança. Então, Takeru para a outra em seu caminho com um feitiço de câmera lenta, dando a Brolit a chance de despedaçá-la. Depois de derrotar a aranha, ela começa a pular de alegria. Antes de seguirem mais fundo nas minas, quando finalmente chegam a um nível inferior, Takeru detecta alguns minérios de Hildra por perto, mas para de andar ao se deparar com um beco sem saída. Depois de perceber que o minério está escondido atrás das paredes, Takeru pede permissão a Zambo para cavar. Na frente de todos, Takeru explode a parede inteira com um monte de bolas de fogo, revelando um aglomerado de minério de Hildrite de alta qualidade. Ele fica desapontado por não ser o Hildra que queria, mas Zambo grita com ele, apontando que Hildrite é ainda mais valioso que Hildra. Depois de escanear os minérios, Takeru descobre que são um material ranqueado, e se pergunta se o ambiente denso em mana das minas é perfeito para nutri-los. De repente, Bee avisa Takeru, então ele fica sério, atraindo a atenção de todos. Ouvindo passos altos se aproximarem, Zambo percebe que os demônios os encontraram. Enquanto o demônio se aproxima, Takeru diz a Brolight e Clay para recuarem, e se aproxima do demônio. Quando a criatura finalmente mostra sua face de caranguejo, Takeru e Bee ficam animados para provar mais um pouco do delicioso fruto do mar. Observando os dois planejarem animadamente comer o monstro, Clay lembra a Takeru e Bee para levarem a sério. Ele lhes diz que este caranguejo é um monstro perigoso de rank A, então eles não podem tratá-lo como uma piada. No entanto, Takeru ainda lhe diz para ficar para trás. Querendo caçar sua própria comida, enquanto o monstro avança contra ele, ele diz a Bee para cobri-lo enquanto ele faz seu movimento. Takeru usa um feitiço rápido e endurecedor em seu corpo para aprimorar suas habilidades antes de correr em direção ao caranguejo. Clay e Brolight pensam que o caranguejo o devorará, mas Bee usa uma onda sonora estridente que atordou o monstro. Takeru aproveita esta chance para pular e esmagar a cabeça do caranguejo com seu cajado, mas ele o sacode com sua pinça. Então Takeru rapidamente desvia de um ataque antes que ele possa se tornar um espetinho, e Bee usa magia de gelo para congelar uma das pernas do caranguejo. Enquanto o caranguejo luta para se mover, Takeru usa seu feitiço de escaneamento para identificar os pontos fracos em seu corpo. Depois de identificar os pontos fracos, ele invoca um monte de agulhas de gelo para perfurar sua carapaça dura. Ao liberar as agulhas de gelo, elas se lançam no corpo do caranguejo e congelam a coisa toda em uma escultura de gelo. Enquanto Takeru presta seus respeitos ao caranguejo morto, Clay se pergunta por que ele está lutando sozinho em vez de com sua equipe. Takeru se desculpa com ele e explica que estava apenas com medo de que eles atacassem com muita força e destruíssem sua preciosa carne. Clay fica surpreso que ele estava planejando cozinhar o monstro desde o início, mas lembra a Takeru que ele deveria ser seu guarda-costas. Takeru lhe diz que estava apenas tentando facilitar as coisas, já que ele é mais experiente em lidar com caranguejos, mas Clay diz que ele não deveria ficar tão animado quando estão em um ambiente imprevisível. Dizendo que ele e Brolight não iriam contra os desejos de Takeru, Clay pede que ele confie neles para a segurança de todos. Finalmente, Takeru admite seu erro e se desculpa, então Clay lhe dá um tapinha no ombro e lhe diz para coletar a carne do caranguejo. Após coletar a carne do monstro, Takeru também recolhe todo o minério mágico da área. No entanto, ele sente a presença de mais tesouros em regiões próximas e informa a Zambo que os anões poderão minerá-los no futuro. Enquanto o anão se emociona e agradece a Takeru por sua grande ajuda, ele se pergunta se está finalmente provocando as mudanças no mundo que o gerente espacial havia previsto. Então, Brolit e Clay começam a retornar, e Takeru decide que continuará fazendo o que bem entender, desde que as alterações sejam benéficas para as pessoas ao seu redor. Após retornar à cidade Anan, Takeru informa ao rei que ele derrotou o monstro. O rei fica surpreso, então Zambo confirma que eles realmente venceram o temível demônio. Ele pede a Takeru que revele os restos do monstro, então ele retira a gigantesca escultura de caranguejo bem no centro da corte. Enquanto a pesada escultura faz o salão tremer, o rei se levanta e admira a criatura.
Ele parabeniza Takeru por exterminar a fera em nome de seu reino e oferece uma recompensa, mas Takeru apenas pergunta se pode levar o corpo do caranguejo para casa. Seu pedido simples surpreende o rei, mas ele permite que Takeru o leve. Enquanto o grupo retorna para casa, Brolit se sente feliz porque o rei lhes concedeu 3.000 de Raves como recompensa pela missão, de qualquer forma. No entanto, ele não se importa com sua nova riqueza, pensando apenas no delicioso sashimi que fará com a carne do caranguejo. Clay cutuca Takeru por babar como um idiota, que pensa em fazer novas tesouras de coleta com a carapaça dura do caranguejo. No dia seguinte, Brolight recebe um belo cavalo branco preparado pelo rei anão. Clay também recebe uma lança reparada, e Brolight monta no cavalo para entregá-la à sua irmã. Takeru pergunta se ela está partindo, então ela acena com a cabeça, dizendo que nunca conseguirá retribuir toda a ajuda dele. Ele diz a ela que não quer nada em troca, enquanto Clay o lembra que a carruagem deles também chegou. Logo, Brolight voa em seu novo cavalo e parte, e Takeru e Clay retornam para casa em sua carruagem. Assim que retorna à guilda, Takeru nota Ariana postando novas missões no quadro. Ela o cumprimenta e pergunta por que ele está com Clay, presumindo que eles formaram um grupo juntos. Clay explica que eles estão juntos apenas temporariamente, mas ainda não decidiram se separar. Essa notícia excita a garota coelho, e ela começa a pular de alegria antes de partir para relatar a união deles ao mestre da guilda. Depois que ela parte, Takeru se pergunta por que Clay está por perto. O Homem Lagarto diz que, embora saiba que Takeru é uma pessoa misteriosa com poderes extraordinários, ele só quer ficar por perto para ver do que ele é capaz. Takeru se sente desconfortável por ter que compartilhar seus segredos com outra pessoa, mas ele confia em Clay para ser um bom membro do grupo. Após alguma discussão, eles decidem se tornar uma equipe de verdade e se chamam de equipe Ébano Azul. Mais tarde, Takeru leva um pouco de Ildrit de alta qualidade para Grotas, que de repente começa a tremer enquanto segura o minério. Takeru pensa que o anão está desapontado e se pergunta por que ele não gosta da qualidade superior. Então ele pensa que materiais de qualidade superior podem ser muito difíceis de manusear para Grautas, mas de repente, tanto Grotas quanto Ribble começam a chorar, transbordando de alegria por terem a chance de trabalhar com o minério dos seus sonhos. Ribble agradece a Takeru por sua ajuda generosa, e Grotas diz que nunca viu tanto Ildrit em mais de 120 anos de vida. Vendo os anões tão felizes, Takeru se sente aliviado por eles gostarem de seus materiais. Apesar de saber que o Ildrit é de alta qualidade, teria sido inútil se o minério fosse muito difícil de processar para eles. No entanto, Ribble lhe diz que eles não têm dinheiro para comprar um material tão valioso. Em resposta, Takeru a lembra que ela pode simplesmente fazer as tesouras de coleta, o que será suficiente para ele. Ainda assim, ele lhes diz para se concentrarem em criar a espada deles para a competição primeiro. Um mês depois, o mestre da guilda Wade diz a Takeru que alguém escreveu uma carta para convocá-lo. Enquanto Takeru pega a carta dele, Clay percebe que é da nobre família Lusubok, da qual o Lorde da cidade de Belcane provém. Clay explica que o Lorde da cidade é, na verdade, o Lorde de todo o território Lusubok, que é uma região inteira que inclui a cidade de Belcane. Vendo que o Lorde do território tem um status elevado, Takeru pensa que será muito problemático lidar com ele. Ele diz a Wade que terá uma dor de estômago amanhã, então não poderá encontrar o Lorde. No entanto, o mestre da guilda lhe diz para não se preocupar, já que Lord Belminant é um sujeito tranquilo. Finalmente, Takeru decide olhar a carta e descobre que Belminant convidou a equipe de Clay para sua propriedade para lhe dar uma recompensa por seu desempenho nas planícies de Stavlov. Enquanto Clay fica surpreso por ser a razão do convite, Takeru pensa que o Lorde da cidade está apenas usando a recompensa como desculpa para encontrá-lo. Clay concorda, achando que o Lorde da cidade só quer ver Bee, o dragãozinho. Ao ouvir isso, Takeru instantaneamente se torna protetor de Bee, mas Wade o tranquiliza, dizendo que o Lorde da cidade não o roubará. Clay também diz que simplesmente deixaria Belcane se o Lorde da cidade se revelasse uma pessoa tão má. Finalmente, Takeru decide confiar no Lorde da cidade o suficiente para ir vê-lo com Clay. Pouco tempo depois, eles partem para a mansão do Lorde da cidade em uma carruagem. Enquanto a carruagem parte, todos os moradores da cidade ficam boquiabertos com o luxuoso passeio. Takeru se pergunta por que todos estão tão impressionados, então Clay explica que poucas pessoas conseguem ver um nobre de alto escalão como o Lorde. Ele também revela que, se uma pessoa conseguir o apoio do Lorde da cidade, ela instantaneamente ascenderá em força e status, mesmo que seja fraca por si mesma. Enquanto Takeru acena com a cabeça em compreensão, eles logo chegam à mansão. Quando Takeru olha pela janela da carruagem, ele fica chocado ao ver um castelo luxuoso, maior do que qualquer coisa que ele imaginara. Depois que saem da carruagem, um mordomo chamado Raymond os recebe. Takeru e Clay os seguem enquanto ele os guia pela casa. Na entrada, filas de criadas dão as boas-vindas aos convidados. Enquanto caminham mais para dentro da casa, uma garotinha de repente corre até Takeru. Ela olha para Bee e pensa que ele parece meio engraçado. Então de repente exige que Takeru lhe entregue o dragão. Enquanto Takeru recusa, ela parece atordoada.
A garota afirma que dragões são criaturas nobres, então ela naturalmente merece possuir um, sendo uma nobre. Clay percebe que a garotinha se chama Tiras. Takeru imediatamente a escaneia e descobre que ela é a filha do Lorde da cidade. Perguntando-se como lidar com a criança teimosa, Takeru se ajoelha, o que a surpreende. Então ele pergunta por que ela pensou que conseguiria o dragão. Ela explica que alguém chamado Bernard lhe contou sobre Bee, e desde então ela quis tê-lo. Takeru pergunta a ela sobre Bernard, que explicou que ele a instruiu a ser teimosa e enérgica se quisesse pegar o dragão dele. Takeru se pergunta quem é Bernard e diz a Tiris que Bee faz parte de sua família, então ele não pode entregá-lo. Ela chama o nome de Bee, e Bee responde educadamente à saudação dela. Isso surpreende a jovem, então Takeru explica que Bee consegue entender perfeitamente a linguagem humana. Tiris se sente envergonhada por ter dito tantas coisas rudes sobre Takeru e Bee, e diz que espera que eles sejam família. Enquanto ela se desculpa por todas as suas palavras ofensivas, Bee diz a Tiris que a perdoa, e Takeru pergunta por que ela queria tanto um dragão. Tiris se emociona, dizendo que precisa de um dragão para sua mãe. Antes que ela possa explicar, Lord Belminant aparece no salão. Quando Takeru olha para o belo Lorde da cidade, ele fica chocado que um sujeito tão jovem seja, na verdade, o pai de uma adolescente. Belminant se aproxima de Takeru, se apresenta e então oferece um aperto de mão. Após apertar as mãos, Belminant leva Takeru e Clay para uma sala privada para uma conversa. Ele se desculpa pelo comportamento rude de sua filha, mas Takeru lhe diz que não se importou. Clay pergunta por que ele os convidou e ele explica que precisava da ajuda deles. Clay fica chocado por ele precisar de ajuda e se pergunta se é sobre a esposa dele. Belminant acena com a cabeça e Clay diz a Takeru que sua esposa, Militaria, está acamada devido a uma doença há 6 meses. Belminant explica que ouviu os rumores sobre Takeru curando a doença incurável de um estranho nos cortiços, então o convidou para sua assistência. Takeru suspira, sabendo que é culpa dele que os rumores se espalharam, e Belminant implora por sua ajuda. Pensando em seus poderes de cura, Takeru se lembra de que ele literalmente transformou o corpo inteiro de Clay, então ele teme que pudesse machucar a senhora com a dosagem errada. Belminant então diz a Takeru que Tiris lhe queria um dragãozinho por causa de sua mãe. Isso confunde Takeru, então Belminant explica que Tiras logo partirá para frequentar a escola na capital real, e ela queria um bichinho fofo para fazer companhia à sua mãe enquanto ela estiver fora. Clay se emociona com a bondade da garotinha, então começa a encarar Takeru, fazendo-o perceber que não tem escolha a não ser ajudá-los. Takeru concorda em ajudar, mas ainda teme que se meta em problemas se acidentalmente machucar a esposa de um nobre. Finalmente ele pede a Belminant para ver sua esposa, e ele os leva alegremente para o quarto dela. Após anunciar a chegada deles, ele abre a porta e os conduz para dentro. O quarto está escuro, e Takeru imediatamente nota como a ventilação é precária. Quando Militaria pergunta ao marido por que ele veio, Takeru fica chocado ao ver como ela parece doente. Antes de iniciar seu diagnóstico, ele pergunta a Belminant se pode iluminar o quarto. No entanto, Belminant explica que sua esposa não consegue lidar com a luz do sol, então eles mantêm o quarto escuro para ela. Takeru acena com a cabeça e se aproxima da senhora, usando seu escaneamento para verificar o estado dela. Belminant pergunta se as doenças dela são curáveis, e Takeru lhe diz que pode controlar as dores nas articulações da senhora e outros sintomas. No entanto, ele se sente confuso com o envenenamento por sobrevivência à doença dela, já que nunca ouviu falar de tal enfermidade antes. Vendo Takeru perdido em pensamentos, Clay se pergunta se algo está errado. Takeru diz a Belminant que precisa de sua total confiança antes de iniciar o tratamento. Militaria então diz que só quer recuperar força suficiente para segurar sua filha novamente, mesmo que não consiga uma recuperação completa. Ouvindo as palavras comoventes de sua esposa, Belminant implora a Takeru que a ajude, e Takeru acena com a cabeça, preparando-se para iniciar o procedimento. Clay se pergunta se Takeru usará o feitiço que usou para curar suas feridas, mas ele explica que, se usasse esse feitiço, drenaria muita mana de Militaria, então não pode usá-lo na condição dela. Então ele pensa em corrigir a atmosfera escura do quarto e se pergunta como fazer isso sem irritar os olhos da senhora. Ele decide lançar um feitiço de cura suave nos olhos dela e pede para ela abri-los. Militaria acena com a cabeça e lentamente abre os olhos, surpresa por sua visão ter clareado tanto. Takeru levanta seu cajado para limpar a aura negativa do quarto. Enquanto ele lança o feitiço de limpeza, um vento forte sopra por todo o cômodo, surpreendendo a todos. Assim que o vento se acalma e o quarto é purificado, Militaria percebe que seus olhos agora podem lidar facilmente com a luz solar brilhante. Preocupado com sua esposa, Belminant pergunta a ela se está tudo bem. Ela acena com a cabeça, derramando lágrimas de alegria enquanto compartilha sua felicidade com o marido. Clay parabeniza Takeru por um trabalho bem feito, mas ele não parece muito feliz com isso. Permanecendo em silêncio, Takeru olha para os servos de Belminant que estão no quarto.
Então ele diz discretamente a Clay que explicará a situação em particular. Mais tarde, em uma sala separada, Takeru diz a Belminante que sua esposa foi envenenada usando o Ivor. Takeru pensa que o envenenamento dela foi causado gradualmente por pequenas quantidades do veneno sendo usadas em sua comida. Belminante se pergunta por que alguém faria tal coisa a ela, mas então percebe que foi um plano malicioso feito para matá-la deliberadamente. Então Takeru explica que não está muito familiarizado, então não pode curar o veneno da substância. Quando ele pede a Belminante para comprar o antídoto de Ivor, ele revela que na verdade não existe antídoto para essa substância. Belminante explica que a toxina Ivor é um veneno proibido que se perdeu no tempo, então ninguém sabe quais ingredientes foram usados nele, muito menos qual é o antídoto. Takeru pensa que eles podem curar o veneno criando um pouco de Ivor eles mesmos, mas Clay o lembra que não será fácil recriar um veneno lendário. De repente, Belminante se lembra de uma maneira de procurar por algumas pistas. Ele tira alguns livros antigos escritos por seus ancestrais, esperando que um deles contenha a receita do veneno. No entanto, como os livros estão escritos em uma língua antiga, Belminante não consegue realmente lê-los. Takeru acena com a cabeça e pega os livros, e graças à sua habilidade especial de linguagem, ele consegue ler os títulos. No entanto, ele ainda não consegue ler todos os livros em pouco tempo porque não é um robô. Então, em vez disso, ele decide folhear todos eles para encontrar algo relacionado a veneno. Ele usa sua habilidade de busca e encontra Ivor mencionado em um dos livros. Após abrir o livro, Takeru diz a Belminante que ele contém a descrição da flor de Ivor. No entanto, ele pensa que a descrição da flor é difícil de decifrar, porque parece ter sido escrita por uma criança. Todos começam a se sentir constrangidos, mas Takeru lê mesmo assim. Acontece que um dia, uma garota estava explorando a terra para encontrar ervas quando encontrou um grande lago. Enquanto ela descansava em uma rocha em forma de cavalo perto do lago, a garota encontrou flores de marfim douradas crescendo ali. Enquanto Takeru continua tagarelando sobre o diário da garota, Clay cala a boca e diz a Belminante que ele realmente reconhece este lugar. Belminante fica chocado, então Clay lhe mostra um ponto no mapa, onde ele viu uma rocha de cavalo semelhante perto de uma aldeia. Ele revela que a aldeia se chama Ashet, e Belminante observa que ela está localizada bem longe de seu território. Ele explica que levará cerca de 5 dias apenas para chegar à aldeia, então Takeru sugere partir o mais rápido possível para obter o tratamento da senhora. Enquanto todos saem da mansão, um dos servos de Belminante os observa pela janela. Antes de deixar a mansão, Takeru coloca algumas pedras mágicas do lado de fora. Clay se pergunta por que ele está fazendo isso. Então ele explica que é uma medida de segurança contra qualquer um que possa tentar prejudicar Militaria na ausência deles. Enquanto Belminante percebe o quão descuidado ele estava sendo, Tiris corre até eles, sentindo-se culpada por ter intimidado a pessoa que está tratando sua mãe. Ela rapidamente se desculpa por ter sido tão rude com Takeru quando se conheceram. Ele se sente surpreso com o comportamento maduro da garota e admite que as ações dela o magoaram. No entanto, ele elogia a capacidade dela de reconhecer seu erro, o que a deixa confusa. Takeru explica que, se uma pessoa consegue admitir seu erro, isso significa que ela valoriza os pensamentos e sentimentos dos outros. Aos olhos dele, Tiras terá ótimos relacionamentos se continuar sendo tão madura em suas interações. Enquanto a garota se emociona com seu encorajamento caloroso, Takeru a perdoa e a lembra de ter cuidado com seu comportamento. Ela acena com a cabeça, mas então ele a avisa que depois que ele sair da casa, os mordomos de Belminante podem tentar enganá-la. Então ele a alerta para sempre discutir esses assuntos com o pai dela. Então Takeru deixa a área com Clay. Enquanto galopam em seus cavalos, ele usa um feitiço rápido e leve para aumentar a velocidade de movimento deles. Clay se sente animado com a sensação poderosa. Seu cavalo de repente se transforma em uma montanha-russa. Takeru finalmente percebe que colocou um pouco de energia demais em seu feitiço, mas é tarde demais, já que seu próprio cavalo também dispara na velocidade da luz. Depois de muito galopar, eles finalmente chegam à aldeia. Takeru se pergunta como esta área desolada poderia sustentar a população de uma aldeia, então Clay explica que era um paraíso próspero no passado. Enquanto eles se movem pela terra estéril, Takeru se pergunta se o lago também secou. Clay não pensa assim, já que uma massa de água tão grande não pode simplesmente evaporar tão facilmente. Takeru acena com a cabeça, e depois de mais um pouco de viagem, eles finalmente chegam ao lago. Após se aproximar, Takeru usa seu feitiço de escaneamento e encontra algo interessante. Ele diz a Clay que a seca pode ter sido causada de propósito por alguém. De repente, alguns aldeões aparecem e ficam chocados ao vê-los. Percebendo o medo deles, Takeru se apresenta educadamente, e Clay, explicando que estão apenas em uma missão para obter um material raro. Suspeitos. Então Clay lhes mostra sua pulseira de aventureiro. Percebendo que são um grupo poderoso de rank A, os aldeões se rendem, e um deles desmaia de exaustão. Takeru rapidamente pega o garoto e nota que estão morrendo de fome. Então ele lhes pede para explicar o que está acontecendo nesta terra.
Depois de levá-los à aldeia, o chefe da aldeia explica que o lago deles mudou de cor de repente há 10 meses. Depois disso, os peixes do lago também morreram, e a água do poço se tornou inutilizável para eles. No entanto, um mercador misterioso chamado Ingas salvou a aldeia deles com a condição de que lhe dessem suas raras flores douradas em troca de 60 barris de água. Embora ele lhes tenha dado uma boa quantidade de água por cada flor, não foi suficiente para cultivar seus campos, então os aldeões lentamente ficaram sem comida. Depois que o chefe termina de explicar a situação deles, Clay aponta que Engashi muito provavelmente obteve as flores de Ivor deles. Takeru acena com a cabeça, mas pensa que Engashi pode ser uma pessoa má. Os aldeões se recusaram a acreditar, já que o mercador lhes mostrou bondade, mas Takeru lembra que ele só começou a ajudar depois que a água deles foi subitamente envenenada. Então, Takeru revela que descobriu que o lago foi intencionalmente envenenado. Ele também diz aos aldeões que Engashi estava comprando veneno poderoso diretamente deles, o que deixa todos completamente chocados. Como os aldeões nunca souberam que suas belas flores eram venenosas, eles se sentem traídos por Engashi ter se aproveitado deles. Pensando em como esses aldeões inocentes estavam morrendo de fome, Takeru jura punir o mercador maligno responsável. Então, ele diz a Bee para usar sua magia espiritual. Bee voa para o céu e solta um grito penetrante que invoca nuvens e causa uma chuva torrencial repentina. Enquanto os aldeões observam a água pura chover sobre eles depois de tanto tempo, eles começam a se deleitar com sua sensação refrescante. Depois de um tempo, Takeru diz a Bee para parar seu feitiço de chuva. Ele usa sua magia para limpar os aldeões sujos e repara toda a aldeia deles. Enquanto todos olham ao redor surpresos, Takeru lhes dá um último presente, tirando um enorme banquete. Radiante de alegria, os aldeões começam a comer as refeições fartas, enquanto Takeru observa com um sorriso. Assim que terminam de comer, o chefe o agradece por sua ajuda incrível. Ele se sente culpado por não poder pagar Takeru por seu trabalho, mas diz ao chefe para apenas permitir que ele colete as flores de Ivor. Takeru explica que precisa das flores para fazer um antídoto. O chefe concorda sem hesitação, mas ainda sente que não é suficiente para retribuir a ajuda deles. De repente, as crianças da aldeia correm para brincar com Takeru, mas o chefe as repreende por incomodar seu salvador. Clay lhe diz que ele não precisa mais retribuir a bondade deles. Como as flores de Ivor já são um item especial da aldeia deles, as crianças levam Takeru para sua base secreta. Depois de entrar na casa secreta, Takeru se pergunta se é um celeiro. Guns acena com a cabeça e explica que os aldeões guardam suas frutas colhidas neste depósito. Takeru se pergunta por que eles não comeram a fruta se estavam morrendo de fome. Mas Guns explica que a fruta é extremamente amarga. Como a fruta vem de uma planta produtora de mel, os aldeões colhem apenas seu néctar e jogam a fruta fora. Depois de ouvir isso, Takeru decide provar a estranha fruta lidaz. Enquanto as crianças observam em choque, ele percebe que a fruta tem exatamente o gosto de molho de soja. Enquanto isso, de volta à casa de Belminant, Tyrese corre em direção ao quarto de sua mãe após ouvir um som de alarme, sabendo que o alarme a está avisando sobre a pessoa que tenta prejudicar sua mãe. Ela se pergunta quem é essa pessoa. Ao se aproximar do quarto, ela encontra Bernard parado ali. Bernard a nota e tenta se aproximar, mas Tyrese recua, tomada pelo medo. Ela o acusa de tentar envenenar a própria mãe, mas ele, com toda a calma, nega veementemente. Tyrese então lhe explica que o alarme de Takeru só pode tocar se uma pessoa com intenções malignas se aproximar de sua mãe. Isso faz Bernard estreitar os olhos e ele diz a Tyrese que ela não deveria confiar em um aventureiro estranho. Ela permanece teimosa, afirmando que confia totalmente em uma pessoa gentil como Takeru. Bernard ainda tenta convencê-la de sua própria lealdade, e Tyrese se sente pressionada por ele. De repente, Belminant surge correndo em direção à filha, e ela rapidamente vai para o lado dele. Ela diz ao pai que precisam discutir algo com urgência. Então ele os leva, Tyrese e Bernard, para um quarto particular. Lá, Belminant admite que não pode garantir a confiabilidade de Takeru. Tyrese fica surpresa que seu pai diria tal coisa, enquanto Bernard pensa que o mestre está do seu lado. No entanto, Belminant ressalta que não importa o que aconteça, Takeru tratou os sintomas de sua esposa, então ele precisa dar-lhe uma chance. Como o alarme de Takeru detectou intenções malignas em Bernard, Belminant traz uma bebida especial para testar sua lealdade. Ele explica que a bebida contém o mesmo tratamento que Bernard vinha dando à sua esposa todos esses anos, e o manda beber. Enquanto Bernard evita a bebida, a voz de Belminant se torna fria, e ele questiona por que Bernard não está bebendo seu próprio remédio. Enquanto Bernard treme de medo, Belminant de repente joga a bebida em seu rosto. Bernard começa a gritar sobre estar sendo envenenado, mas Belminant lhe diz que o copo continha apenas água normal. Já que Bernard admitiu ter sido ele quem colocou o veneno na bebida, Belminant chama seus guardas para prendê-lo. Depois que Bernard é levado, o mordomo-chefe entrega um estranho papel a Belminant. Ele explica que o papel foi encontrado nos pertences de Bernard e Belminant fica chocado com a língua antiga escrita nele. Ele percebe que é, na verdade, uma cifra complexa que um criminoso comum não conseguiria usar.
Com essa informação, Belminand pensa que uma grande organização criminosa pode estar o visando. De volta à aldeia, um aldeão nota um homem estranho batendo na porta do chefe da aldeia. Ele pergunta quem ele é, mas fica chocado ao perceber que é o próprio Engash. Engash lhe diz que queria as flores de Ivor o mais rápido possível e é por isso que estava batendo na porta do chefe. O aldeão responde que o chefe está atualmente fora com alguns aventureiros. Ele então diz a Engash que a aldeia deles não está distribuindo suas flores venenosas, já que qualquer um poderia usá-las de forma indevida. Percebendo que seu segredo foi exposto, Engash de repente chama seus subordinados e os ordena a destruir a aldeia. Enquanto isso, o ancião guia Takeru e Clay através de uma caverna escura. Após chegarem ao fim, eles descobrem um belo lago com uma estátua de cavalo e flores douradas crescendo por toda parte. Takeru observa maravilhado, finalmente vendo a lendária flor de Ivor com seus próprios olhos. Esse foi o episódio 7. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.